Hoje nós vamos falar sobre a questão das macroetapas de uma obra. Eu quero falar sobre a macrovisão, ou seja, quando a gente trata de uma obra, quais que são as principais etapas, o que compõe as macroetapas, a macrovisão de uma obra, quais as etapas que eu tenho que passar desde o início, quando eu quero planejar uma obra, até iniciar provavelmente de tal obra. Muita gente acha que uma obra começa quando você inicia ela, mas o preparativo vem bem antes, e tem muita coisa para poder ser feita antes da obra, que é o que a gente chama de pré-obra. Depois você tem a obra propriamente dita, e no final tem muita coisa para ser feita também para regularizar essa obra e colocar ela, de fato, do jeito que deveria ser, toda regulamentada, limpa, testada, organizada, tudo funcionando no seu devido local, né? Então, isso é importante a gente saber. E por isso é que a gente vai falar um pouquinho dessa questão das macroetapas, né? Você está preparado aí? A gente tem muita coisa para falar, né? Muita coisa legal para a gente comentar hoje aqui, né? E vamos lá em frente, vamos falar um pouco sobre a questão das macroetapas de uma obra aí. Bom, eu quero inicialmente, como a gente vai falar sobre as macroetapas, eu quero fazer o seguinte, eu quero dividir em 8 partes, eu quero falar sobre 8 grandes etapas, ou seja, 8 macrovisões, para a gente entender e saber dividir, porque quando a gente entende e conhece bem cada etapa, fica fácil a gente ter uma visão do todo, do geral, e aí se programar e organizar cada etapa e aprender detalhadamente cada etapa, né? E isso faz, eu costumo dizer o seguinte, isso faz inclusive parte do planejamento, né? Você entender, você usa isso para poder fazer o seu planejamento e fazer as coisas de fato acontecerem. Mas vamos lá. Começando aqui, eu quero começar porque eu quero já ir direto aqui em conteúdo, que a gente tem muita coisa legal para poder falar, tem muito conteúdo aqui para poder falar hoje, né? Espero que você tenha animado aí, esteja bastante animado. E pronto aí para a gente começar aqui a falar sobre esse conteúdo. Eu quero projetar uma telinha aqui muito legal para você já começar a pensar sobre essa questão. Vamos lá. Então eu vou projetar aqui para você. Bom, dentro desse resumão das 4 etapas de uma construção, né, eu quero tratar do primeiro ponto importante. Antes da gente começar a obra, existem coisas que vão ser feitas e que são muito importantes para uma obra, tá? O primeiro ponto é que antes de tudo, antes de mais nada, inclusive até antes, se possível, antes de comprar o lote, quando eu já tenho em vista um lote para adquirir, é importante que eu faça uma solicitação de uma consulta prévia, ou a famosa guia amarela daquele lote, né? Por quê? Por que isso é tão importante? Isso é muito importante porque quando você vai construir, dependendo do que você quer construir, às vezes aquele lote não é adequado. Às vezes você quer construir comercial e você vai descobrir depois, quando você fizer os projetos no início ali, você vai descobrir que aquele local não permite construção de imóvel comercial. Ou você quer verticalizar, não permite verticalização. Então isso são chamados parâmetros urbanísticos ali, essas informações de uso e ocupação do solo do local. E quem tem essa informação para te informar é a prefeitura. É por isso que, antes de mais nada, a primeira coisa que se faz quando se pensa em construir, tem a ideia de se construir, não é nem sair comprando lote. Se você já tem, tudo bem, né? Então vai fazer consulta e vai adequar ali a construção para o que permite a região. Mas se você nem tem o lote, eu recomendo que a primeira coisa, você quer comprar o lote, vai lá, investe numa consulta prévia. Tem prefeitura que nem cobra, outras prefeituras cobram uma taxinha pequenininha, 20, 30 reais, para fazer essa consulta. E ela vem as informações urbanísticas do seu lote. Olha que legal, isso é muito importante, porque as informações urbanísticas, elas que vão determinar o que pode e o que não pode ser construído naquele local, né? Essa informação, em algumas prefeituras, algumas cidades, é chamado de guia amarela. Ou em outras regiões, consulta informativa do lote, ou consulta prévia do lote. Então, cada região tem um nome, né? Então, é importante você saber que essa guia é solicitada na prefeitura. Você vai lá, preenche o formulário, coloca os dados do local e, a partir disso aí, você vai fazer uma consulta e vai saber quais são os parâmetros, o que pode construir. O interessante é que nessa guia também consta muito mais coisas. Nessa guia consta o local, o que você tem que seguir em termos de legislação, os recuos, quanto que você tem que recuar a casa, os recuos lateral, de frente, quanto que você pode ocupar de taxa de ocupação no terreno. O terreno é meu, vou construir nele inteiro. Pode? Não pode. Então isso é importante entender. Não pode simplesmente chegar e falar assim, eu vou construir o terreno e vou ocupar ele todo. Não. Existe uma taxa de ocupação que tem que ser seguida. E isso você vê aonde? Você vê isso aí exatamente na
guia, nessa consulta, essa guia amarela, ok? Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente solicita essa guia e faz análise dela, nela tem as informações de uso e as legislações municipais que tem que ser seguida. Olha que legal, porque às vezes você fica em dúvida, será que eu posso construir comercial? Será que eu tenho que ter recurso? Então todas essas informações vêm nela. A maioria das prefeituras, inclusive, é até gratuita, gratuita essa guia, tá? Então não há nem necessidade de pagar. E se for preciso de pagar, é uma taxa muito pequenininha. Então, é bastante tranquilo em relação a isso aí. Segundo ponto, eu já vou colocar ele aqui, ó. Se possível, vamos lá. Se possível, somente comprar o lote após analisar a consulta, essa guia, ou consulta, ou essa guia, tá? Vou colocar aqui, tem parênteses aqui. Por que isso é importante? Somente comprar após analisar. Olha aqui, eu vou até marcar isso aqui com a cor aqui para ficar destacado aqui para você. Se possível, tem gente que já tem o lote, aí não tem o que fazer, né? Já tem o lote está lá, mas se você ainda não adquiriu o lote, a gente sempre recomenda fazer o quê? Fazer a verificação, ou seja, você verifica, faz essa consulta, porque essa consulta aí é gratuita, ela é baratinha, né? Então, ela 20, 30, 40 reais, dependendo da prefeitura, a grande maioria até é gratuita. Então é importante por quê? Porque você vai saber o que pode ser construído no local. Então, a primeira coisa é fazer isso, é fazer essa consulta e analisar de fato o que pode ser construído. Se você puder fazer isso antes de comprar o lote, vai comprar o lote? Gasta 20, 30 reais, ou em alguns locais até grátis isso aí o que acontece? Você vai adquirir, mas você vai fazer o quê? Você vai construir tranquilo, sabendo que você está construindo num local tranquilo e que é permitido e que aquilo que você quer construir é possível seguindo todos os parâmetros que estão ali naquela guia. Então fique bastante atento nisso, tá? Muito atento, isso é muito importante se saber, tá? Um terceiro passo também importante é isso aqui, ó. Ó, vamos lá. Ó, antes de começar a construir, antes de você até fazer os projetos de arquitetura e engenharia, antes de mais nada, você já verificou, já sabe que no local os parâmetros de o que pode ser construído. Você adquiriu o lote, já tem a área, você fala assim, agora eu vou começar a pensar na construção. Antes dos projetos, ainda vem o quê? Que você tem que fazer uma topografia ou planetiometria. Topografia é basicamente a mesma coisa do lote. O que é a topografia ou essa planetiometria? É o seguinte, é feito por um topógrafo, tá? O topógrafo vai no local, então ele vai ver o seu lote, ele vai pegar ali a matrícula do seu lote e ele vai fazer dois trabalhos, que é muito importante, tem que se atentar a isso, esses dois trabalhos, tá? Quais são esses dois trabalhos que ele faz? O primeiro trabalho, ele vai olhar esse lote e vai tirar as curvas de nível dele, ou seja, vai verificar as inclinações, onde ele é mais alto, mais baixo, e vai gerar um desenho ali, e esse desenho vai conter as curvas de nível. Por que é importante isso? Porque o projeto inicial, que é o projeto mãe, que é de arquitetura, ele é feito baseado na topografia, ou seja, a partir dessas curvas de nível é que se sabe como que se vai fazer a volumetria da casa, e mais, para fazer o melhor aproveitamento com o melhor deslocamento de terra possível. Ah, qual que é o melhor terreno? Inclinado para frente, inclinado para o fundo, plano? Isso, na verdade, não importa tanto, né? Obviamente que o terreno mais plano, você acaba tendo um custo menor do que um terreno muito inclinado. Mas isso não quer dizer que não é possível ser construído, nem quer dizer também que você vai gastar muito mais que o terreno inclinado. O que você gasta mais no terreno inclinado, basicamente é que você tem que, você vai fazer a casa em desníveis e nesses locais de inclinação você vai precisar de alguns muros de arrimo, né? O que é muro de arrimo? Se eu tenho um terreno aqui e outro que está mais baixo, é que eu tenho que fazer uma parede para evitar que essa terra se desloque e caia para cá. Ou seja, você vai construir esses muros de arrimo. Então isso encarece um pouco a obra, mas também não é nada tão significante, né? E uma casa, às vezes em desnível, ela pode ficar até muito bonita, muito charmosa. Depende do que é feito ali na arquitetura. Isso é muito importante saber. Tá? Então não se preocupa muito com isso, mas se não tiver a topografia, não tem como você fazer um aproveitamento legal e o menor deslocamento de terra possível. Quanto menos deslocamento de terra em uma área, num lote para poder se construir, mais barato fica. Isso é importante, por isso que é importante a topografia. Ah, mas só para isso, para ver a inclinação, meu terreno parece que não é tão inclinado.
Parece, cuidado com esse negócio de parece. Aí você olha, você fala assim, tem 20, 30 centímetros de inclinação. Quando faz a topografia, você descobre que tem 1 metro de inclinação, porque o olho, engana muito. O olho engana muito, então tem que tomar cuidado. Agora, outro ponto também importante da topografia, ou dessa planealtimetria, é a seguinte. No momento que o topógrafo vai lá, ele faz uma verificação do lote, ele vê os confrontantes. O que são os confrontantes? Ele vê os limites desse lote. E a partir dos limites do lote, ele vai conferir e vai verificar para ver se realmente aquele lote é o seu e que os limites dele estão ok. Ou se o vizinho não construiu para dentro do seu lote, ou tem muro dentro do seu lote de vizinho. A gente já viu, inclusive já presenciou situação do vizinho construir no lote de outra pessoa. A gente presenciou, inclusive, casos da pessoa construir no lote do lado. Tinha 2 lotes vazios, ele comprou, o corretor imobiliário falou assim, esse aqui é seu lote. Aí, o que acontece? Ele, esse aqui é meu lote. Aí foi lá e construiu a casa. Quando a casa estava na fase de acabamentos, ele descobriu que o terreno dele era do lado, porque tinha vários terrenos vazios ali. Olha que loucura. Acontece isso? Acontece. Tudo pode acontecer, de fato acontece. Então tem que ficar bastante ligado em relação a isso aí, tá? Então muito cuidado com essa questão. Topografia é essencial e deve ser feita mesmo. Bom, aí vem o 4º passo dessa macrovisão do que deve ser feito. Lembrando, primeiro faça a consulta, fique sabendo o que pode ser construído no local. Essa consulta é a guia amarela, que é feita, solicitada na prefeitura da cidade, ou guia amarela, consulta prévia, ou consulta informativa do lote. Descubra os parâmetros urbanísticos, o que pode ser construído no local, os recursos, toda a informação técnica. Aí eu vejo que é possível construir e eu posso adquirir aquele terreno. Se eu já adquiri, eu tenho que fazer também para conhecer os recursos, as legislações de prefeitura. Ok, comprei o terreno, já tenho o terreno, já fiz a consulta prévia. Depois faz a planimetria do lote, para verificar as curvas de nível, se o lote de fato, os confrontantes, está tudo de acordo com a escritura. O 4º passo é fazer os projetos, e os projetos de arquitetura e os projetos de engenharia. Ok, quais são os projetos? Primeiramente eu quero falar isso aqui, vou colocar aqui, quais são os projetos necessários para a obra. Vou colocar aqui, primeiro ponto que eu quero falar. Aí eu quero falar sobre os projetos, aí eu vou colocar entre parênteses aqui também, vamos colocar aqui, os projetos de arquitetura, porque tem mais de um tipo de projeto de arquitetura, corrigindo aqui, e os projetos de engenharia, ok? Então vamos responder a primeira pergunta. Quais são os projetos de arquitetura e engenharia necessários para uma obra, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar aqui, vou colocar aqui mais perto para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Quais são esses projetos que são necessários? Vamos falar dos projetos de arquitetura? Tudo começa a partir do momento que eu já tenho tudo preparado das etapas anteriores a se fazer através do projeto de arquitetura. O projeto de arquitetura é o projeto mãe de uma obra, é aquele projeto principal. Todos os outros projetos são feitos baseado nele, então ele se torna o projeto principal. Mas o que o projeto de arquitetura tem, que é tão importante? No projeto de arquitetura é que se define o layout, ou seja, as plantas de como vai ser a divisão interna dos ambientes. Isso trata de funcionalidade, como que vai funcionar esse imóvel, como você vai locomover lá dentro, como ele é, os ambientes, como os tamanhos, dimensões, a funcionalidade, o deslocamento entre os ambientes. Nesse projeto também se trata das questões de funcionalidade, se trata das questões também de fachada, como vai ser a volumetria dessa edificação, ou seja, como é que ela é, quando você vê aquela imagem 3D, como é que ela vai ficar quando pronta. Vem as questões também dos acabamentos, quais materiais de acabamento que estão envolvidos, né, nesse projeto, nessa arquitetura, como que ela é internamente, como ela é externamente. Então tudo isso vem no projeto principal, que é o projeto mãe de arquitetura. Mas o projeto de arquitetura, ele não vem detalhado simplesmente no projeto de arquitetura, detalhado, por exemplo, qual o piso que eu vou usar. Não, aí você tem um segundo projeto de arquitetura, que é o chamado projeto de acabamentos, que geralmente ele é feito a partir do momento que a obra já iniciou. Aí o arquiteto vai lá e faz o projeto de arquitetura, de acabamentos. Aí o projeto de acabamentos, ele tem muita coisa legal. Olha o que ele tem. Ele tem as paginações de piso, qual piso utilizar, onde começa esse piso, o detalhamento de gesso no teto, né? Qual a luminária que eu vou estar utilizando, qual a pastilha, onde vai ficar. É os detalhes, é o acabamento. Como se diz, é uma mulher, mas essa mulher precisa de ter o brinco, precisa de ter o batom, os acabamentos. Então isso é o projeto de acabamentos. Então tem o projeto de arquitetura e tem também o projeto de acabamentos.
né? Existe também um terceiro, que é um projeto de decoração de interiores que trata a questão dos móveis, que é um outro projeto também feito depois que o imóvel está pronto. Mas para o imóvel, o principal projeto seria o projeto de arquitetura. E depois, para acabamentos do imóvel na execução, o projeto de acabamentos, tá? Então esses são os dois principais para se fazer uma edificação. O projeto de arquitetura são basicamente esses dois, ok? Bom, vamos lá. Mas tem também os projetos de engenharia. Os projetos de engenharia são feitos em cima do projeto de arquitetura. Aí eu te pergunto, quais são esses projetos? Eu quero te falar sobre isso, né? Quais são os projetos de engenharia que são importantes serem feitos? Aí eu quero dividir num grupo de três projetos. Quais são eles, basicamente? Eu tenho o projeto de estrutura e fundação, projeto hidrossanitário e o projeto elétrico. Vamos falar desses três. O primeiro projeto, o projeto de estruturas e fundações, ele trata da questão estrutural, o projeto estrutural da edificação. Fundação é toda aquela estrutura que está abaixo do solo. Estrutura é tudo que está acima do solo. Já viu quando você chega na obra, tem aquele monte de pilares, são os elementos verticais de concreto, os horizontais, as vigas, as lajes. Esse esqueleto da obra é chamado de projeto estrutural. Esse é importante para a edificação ficar de pé. É um dos projetos mais importantes, é o projeto de estrutura e fundação. Então esse compõe o primeiro projeto de engenharia que você precisa. Segundo projeto, hidrossanitário. O próprio nome já fala, hidrossanitário, que vem de hidráulico, água, né? E quando fala de água fria, que água fria? Água de uso comum, né? E se fala de água quente também, aquecida para os ambientes. Então a gente tem dois tipos de projeto, os projetos de hidrossanitário. Você tem o projeto de água fria e água quente, tem também, que é um projeto chamado de hidráulico, tem projeto sanitário, que fala de todos, água, usei no vaso sanitário, dei descarga, sanitário, projeto sanitário, tratar essa água. Você tem as águas de chuva, projeto de água pluvial, tudo isso que colhido pelo telhado ali ou pelo solo, né? Tudo isso compõe um projeto chamado de projeto sanitário. Então tem hidrossanitário, ou seja, hidráulico e sanitário. Esse é o segundo projeto que trata das águas, de utilização e águas já utilizadas na edificação. E o terceiro projeto é o projeto elétrico. O projeto elétrico basicamente é o quê? O projeto elétrico você tem as tomadas, você tem pontos de iluminação, interruptores, você tem quadro de energia, circuitos, disjuntores, proteção, cabos, tudo que envolve elétrica na edificação, lá no imóvel, né? Então isso faz parte do projeto elétrico, mas também a chegada de internet, telefone, essas coisas todas. Tudo isso faz parte do projeto elétrico. Então eu tenho projeto estrutural de fundações, projeto hidráulico sanitário, que é chamado de hidrossanitário, e o projeto elétrico e instalações elétricas de uma maneira geral. Tá? Então, basicamente, são esses. Então, vamos voltar novamente lá para o nosso slide que a gente estava falando. Exatamente, então estamos aqui de volta. Então, os projetos que eu preciso, basicamente, são o projeto de arquitetura e engenharia, que é o projeto de arquitetura mãe, mais projeto de acabamentos, e o projeto de engenharia. Estrutura e fundação, o projeto hidrossanitário, que é o hidráulico mais o sanitário, e o projeto elétrico, tá? Então esses são os principais projetos que são necessários. Só a gente tem duas recomendações muito importantes que eu quero falar para você aqui agora. Eu quero que você fique bastante atento nisso aqui. Bom, quando a gente fala em projeto, é importante que os projetos, a gente sempre recomenda que eles sejam executados em um local só. O que é um local só? Um escritório que faça arquitetura e engenharia, se possível. Sabe por quê? Porque quando você executa num local só, você trabalha numa base só, aí a gente consegue fazer o que a gente chama de compatibilização dos projetos. O que é compatibilizar? É jogar a arquitetura dentro da engenharia para evitar tubulação passando em frente de porta de janela, ficar aparente, pilares aonde não deve, vigas com ressalto, em gesso que fica feio. Então, assim, são coisas que precisam ser compatibilizadas. Então, é sempre ideal que se faça isso e que se faça projetos com arquiteto e engenheiro que tem experiência com obra. Porque quem tem experiência com obra vai projetar da melhor maneira possível. Porque eu vou falar, obra ensina muito. Nós mesmos aqui como escritório, a gente faz projetos de arquitetura e engenharia também. A gente tem muitos clientes e a gente faz bastante projetos, né? Então, se você precisa de projeto de arquitetura e engenharia, você pode falar com a gente. Você pode entrar no nosso Instagram. Vou até colocar aqui, ó, para você aqui, ó. O nosso Instagram tá aqui, ó. Instagram é isso aqui, ó. Ó, é apointe.arquitetura.engenharia, tá? Ou você pode mandar um WhatsApp também. Ó, vou colocar aqui o WhatsApp.
Então, precisou de projeto, quer falar com a gente? Pode falar com a gente. Nosso WhatsApp aqui é 41995742040. Só manda um WhatsApp aqui pra gente, ou entra no nosso Instagram, manda um direct e a gente vai falar com você. Tá? E nós vamos te instruir em relação aos projetos. Inclusive, a gente faz até os projetos para você, se você precisar. Tá ok? É só falar com a gente aqui. Tá ok? Então, essa etapa é a etapa que a gente chama dos projetos. E aí vem o quinto ponto que eu quero falar com você agora. E eu quero que você comece a pensar aqui o seguinte. Uma vez que eu tenho os projetos prontos, eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de aprová-los. Então, esses projetos são aprovados também na prefeitura e, se for condomínio fechado, também no condomínio fechado. Uma vez que eles são analisados, são avaliados, aí sim, a prefeitura emite, o condomínio libera também a construção da obra no local e a prefeitura emite o alvará de obras. Só com o alvará de obras em mãos é que você pode começar a construção. Então, fica ligado, porque isso é muito importante, certo? Só comece uma obra quando tiver o alvará de obras em mão. A gente já viu casos de a gente ter orientado a pessoa para isso e aí a pessoa fala, vou construir um muro. Aí vem antes de chegar ao alvará, a prefeitura manda uma observação para fazer uma alteração lá no projeto, que o muro era para recuar 30 centímetros, 50 centímetros para dentro do lote. Pronto, o muro foi feito. Até isso. Então, assim, tem que tomar cuidado para nunca se começar uma obra antes de ter o alvará de obras na mão. Até porque, se a prefeitura passa, ela pode multar. Ela pode embargar aquela obra. Por quê? Porque não tem alvará de obra, de execução. O alvará de obras não está liberado. Então, nunca comece uma obra sem ter o alvará de obras em mão. Ok? Bom, o sexto ponto aqui, também tão importante quanto aqui, e eu quero que ressaltar aqui, agora chegou a hora de realmente executar a obra. Quando a gente fala em execução de obra, por exemplo, nós temos um treinamento que a gente ensina a construir. Nesse treinamento, a gente sempre divide em pré-obra, obra e pós-obra. Por quê? Porque a parte de obra é a parte principal. Existem muitos detalhes a se aprender para poder executar uma obra. Então, pré-obra, a gente fala que é tudo aquilo que vem antes da obra. Olha o tanto de coisinhas que a gente já falou e nem se começou a falar em obra ainda. Mas aí, agora entra a etapa de obra. Na etapa de obras, tem tanta coisa para ser observada. Tem um canteiro de obras que tem que ser construído, porque é lei, tem que ser construído, tem que ter banheirinho, tem que ter um refeitório. É importante você fazer uma drenagem no lote para evitar problemas de infiltração. Aí você tem que marcar, fazer a questão do gabarito, tem que ter uma equipe técnica para executar, pedreiro, ajudante, o armador, né, o encanador no local, o carpinteiro que vai fazer as caixarias para concretar as vigas e pilares. Essa equipe de obra tem que estar lá. Então tudo isso faz parte do que? Da obra, propriamente dito. Então, em se tratando de obra, tem muita coisa para poder saber. O importante é que é possível aprender sim. A gente tem um treinamento, inclusive, tudo sobre obra, tudo sobre pré-obra, obra e pós-obra. E a parte de obras é a parte realmente mais densa. E depois vem o pós-obras também, ou seja, não adianta terminar a obra, você tem que regularizar, legalizar, testar, tem uma série de procedimentos que precisam ser feitos. Isso é importante, né? Mas vamos lá. Passou essa parte, começou a executar a obra é a parte grossa da coisa. Beleza, concluí a obra. Tem mais uma parte? Tem a parte também agora, eu vou colocar aqui para você aqui, ó, que é a parte de finalização. Quando a gente fala agora do pós-obra, uma vez que se terminou a obra, entra a parte que a gente chama do quê? É a parte que nós chamamos, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar a gente aqui, é a parte que a gente chama de recolher os tributos. Não só recolher, eu vou colocar até mais aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, testar. Vou colocar aqui, ó, testar a funcionalidade da construção. O que é testar? Testar a construção. Vou colocar assim, ó, testar a construção. O que é isso? Olha só. Tem que se testar instalações elétricas, ver se tudo está funcionando de acordo com o previsto. Tem que se testar a água, tem que verificar a caixa d'água, tem que verificar esgoto, tem que testar tudo, tem que abrir torneira, tem que ver água quente, tem que ter água fria, tem que ver como é que está comportando o esgoto, chuva, água. Tem que testar tudo que tem na edificação, verificar todos os detalhes, tem que se fazer a limpeza da obra, tudo isso faz parte eu vou colocar aqui, ó, testar, colocar até aqui, ó, e limpar a construção, ok? Aí no caso seria, vamos colocar o imóvel, que fica até melhor, aqui é limpar o imóvel, né? Então, é fazer todos esses testes e deixar o imóvel pronto para ser habitado. E a parte técnica, tecnicamente falando. Mas,
tem uma coisa muito importante. Sabe o que é? É a parte que a gente fala de recolhimento de tributos. O que são recolhimento de tributos? A gente tem os tributos municipais, tem que ser recolhido. Está terminando a obra, antes de finalizar, já está na etapa final de acabamentos ali. Primeira coisa que você tem que fazer é ir à prefeitura e fazer o recolhimento dos tributos municipais. E esse tributo é o ISS sobre a obra. O que é o... Antes do ISS, eu vou até colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui na frente. A primeira coisa que se solicita aqui é exatamente essa aqui, ó. É o ABITSE. Tá? Ou CVCO, tem prefeitura que chama de ABITSE, outra chama de CVCO. E CVCO é o Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra, ou ABITSE, de habitar mesmo, né? Você vai na prefeitura e fala, ó, tá terminando a minha obra, tá aqui o alvará, eu quero solicitar o ABITSE. O fiscal da prefeitura vai lá, verifica, vê se está tudo construído conforme projetos, se você não modificou o que estava previsto em projetos, fez tudo de acordo com o que estava planejado, e aí ele vai te dar uma taxa para você pagar, que é a taxa de ABITSE. Certo? Uma vez que você pagou, você já tem um ABITSE. Aí você vai fazer o seguinte, você na prefeitura ainda, porque isso é um tributo municipal, você vai fazer o recolhimento disso aqui, ó, o ISS, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. ISS. O que é o ISS? É Imposto sobre Serviço. É um tributo municipal que é o seguinte, a prefeitura entende que você utilizou mão de obra, então teve serviço ali, então você tem que recolher imposto sobre serviço, é a mordidinha ali da prefeitura de imposto, né? Isso aí significa o seguinte, se você teve funcionário trabalhando na obra e nunca registrou, você vai ter que recolher o ISS e vai ter que recolher o INSS também, que é um tributo federal, né, junto à Receita Federal. Ou seja, né, por mais que você não tenha registrado funcionário, no final você vai acabar tendo que recolher ISS e INSS. INSS é um tributo federal, que é sobre a questão do recolhimento dos empregados. Então é importante também se fazer esse recolhimento, porque sem isso você não consegue ter escritura da casa. Tá? Aí depois você faz, se você for vender o imóvel, você tem que fazer o quê? O recolhimento do imposto de renda e apuração de ganho de capital. Ah, gastei 300 mil na casa e vendi por 500. Ok, então você teve 200 mil de lucro. Então o imposto, tem que pagar imposto sobre esse lucro, tá? Quando você faz a venda de um imóvel. Se você vai ficar com ele, você não recolhe esse tributo, né? E no final, tem uma coisa muito importante também, que é isso aqui, ó. Ó, deixa eu pôr aqui, R... IRPF e IRPJ, ok. Tem uma coisa muito importante também para finalizar aqui, que é o seguinte, ir no cartório, uma vez recolhido a ABITSE, o ISS, o INSS e feita a apuração de ganho, você vai no cartório e faz o seguinte, fala, olha, eu tenho aqui a escritura do terreno, agora eu quero averbar essa obra no terreno, então fazer com que o empreendimento não seja só um terreno na escritura, mas pode ser um terreno com uma construção edificada. Isso a gente chama de averbar a obra no cartório. Tá vendo como é que é simples entender? E essa é a 8ª etapa, e não menos importante, tão importante quanto. Então fica ligado que essa aqui é a macroetapa. Percebeu como é que você teve uma macrovisão de tudo? Ou seja, fiz a consulta, vi o que pode ser concedido, segui os parâmetros, comprei o terreno, depois eu fiz a plantimetria do lote, fiz os projetos de arquitetura e engenharia da forma correta, acompanhei ali a questão da aprovação, recebi o alvará de obras, executei a obra, fiz os testes, limpei, recolhi os tributos, averbei no cartório, pronto. Aí eu consigo finalizar a execução da obra, né? É importante dizer isso para que você entenda exatamente quais são as etapas que são importantes. Agora, olha só, eu quero passar uma informação importante para você, aí eu quero que você fique bastante ligado no que eu vou falar aqui agora. Veja bem, todas essas informações que eu falei, essas macroetapas, aí, por exemplo, faz parte de um conhecimento que você teve agora, de um treinamento que é muito mais completo. Nós temos uma plataforma onde é possível você aprender tudo sobre construção. É a nossa plataforma de treinamento e a nossa comunidade por assinatura que nós chamamos de Obra Sem Dobra. É a oportunidade de você aprender tudo sobre obra. Então, se você quer aprender a construir um imóvel, seja para morar, vender, investir, alugar, ter uma renda, ser um construtor, seja o que for, é possível você aprender mesmo que você não conheça nada sobre esse assunto, né? E essa plataforma é o que a gente chama de Netflix da construção. Olha que engraçado, por que esse nome Netflix da construção? É porque dentro da plataforma parece que você está dentro do Netflix, que são vários vídeos, são mais de 50 horas são mais de 100 vídeos e mais de 50 horas aulas. Então ali tem tudo o que você precisa para você aprender do absoluto zero a
construir um imóvel. Para quem é engenheiro da área, para quem é técnico e quer aprender a construir, porque a universidade não ensina a construir imóvel na prática. É excelente também o treinamento. Para quem é técnico e para quem não é. Para quem nunca construiu, não tem uma noção, o curso é completo, ele começa do zero absoluto, por isso que ele é importante, por isso que nós chamamos de Netflix da construção. Esse treinamento ele é formado por 5 módulos, basicamente. Quais são esses módulos? Primeiro módulo é o módulo que a gente chama de o módulo que nós chamamos aqui de módulo introdutório. Nele é possível você conhecer e você ver como é que utiliza a plataforma. Olha o exemplo que você está vendo na tela aí, né, aqui no YouTube, que você está vendo aí, eu estou projetando para você, né? Nesse treinamento é possível você ver que tem o primeiro módulo que ensina você a usar a plataforma, você navegar, assistir vídeo rápido, devagar, repetir quantas vezes você quiser. Então é um módulo que ensina essa parte. O segundo módulo também, que eu estou projetando aí para você, é o módulo de pré-obra. O módulo pré-obra é aquele módulo que vai ensinar tudo que vem antes da obra. Como é que eu escolho o terreno, como que eu faço para poder preparar o terreno, documentação, como que eu vejo aqui a questão dos projetos, tudo que precisa para iniciar a obra. Aí você tem o outro módulo também, que é o módulo de obra prática. Esse é o módulo denso do treinamento. No módulo de obra, a gente tem basicamente aí, vamos dizer assim, 70% do treinamento denso mesmo do curso está aí nessa parte. Aí a gente vai ensinar tudo, desde o momento de preparar o canteiro de obra, fazer drenagem no lote, começar a fazer fundação, marcar o gabarito da obra para evitar, fazer as impermeabilizações para evitar infiltração, levantar parede, viga, pilares, escada, telhado, trabalho do carpinteiro, trabalho do armador no aço, trabalho do pedreiro, do ajudante, como que paga esse pessoal, mão de obra, tudo. Então, assim, é um treinamento denso. É muita, mas muita informação que tem nesse módulo de obra prática mesmo. Então, dentro do treinamento tem tudo isso aí para você. São mais de 100 horas, mais de 100 vídeos e mais de 50 horas de treinamento. Então, treinamento para quem quer começar do zero, não sabe nada, e quem é da área já constrói e quer melhorar os seus processos. Ele sai do zero absoluto. E aí tem o módulo também de pós-obra. O que é o módulo de pós-obra? É aquele módulo que vai estar ensinando você como fazer regularizar, limpar, preparar edificação, testar tudo e regularizar ela do ponto de vista de documento, recolhimento de impostos e tudo, para deixar ela pronta para poder ser utilizada, averbar lá no cartório, né, colocar essa construção dentro do lote e registrar na escritura. Então tudo isso a gente explica nesse treinamento. Então tá vendo que é um treinamento que é completo, tem tudo que precisa e vem do absoluto zero. E tem mais, quem quer aprofundar, tem até um módulo avançado que ensina a ler projeto de estrutura, de fundação, ler projeto de arquitetura, tem isso também. É o módulo agora raiz, quem quer se aprofundar mesmo nesse negócio, né? Então isso tem. E tem a comunidade onde as pessoas vão estar reunidas ali, trocando experiência e compartilhando. É a comunidade dentro do treinamento chamado de obra sem dobra, ok? Bom, agora, quanto custa isso aí? Olha só, é um plano de assinatura que você paga anual R$ 49,90 mensais. Ou seja, imagina o seguinte, você vai assinar pelo período de 1 ano, você contrata o período de 1 ano. Aí você vai pagar 12 parcelas de R$ 49,90, 12 parcelas de R$ 49 no seu cartão de crédito ali, ou seja, é muito baixo esse valor, muito baixo. Para ter uma ideia, quando a gente começou, esse treinamento ele custava, era R$ 2.970, ou seja, era parcela de R$ 279, se eu não me engano, na época. Hoje, nós estamos trabalhando com uma parcela, por isso que nós chamamos de Netflix, é quase um preço do Netflix, preço de um Uber que você usa para ir para casa, mais barato que um jantar, se você sair com a sua esposa, com seu marido aí, para ir no restaurante, né? Uma vez por mês. Então, assim, é muito barato. Realmente, pelo valor, quem quiser realmente pode adquirir. Não é impeditivo o valor para ninguém entrar nesse treinamento, certo? Agora, vamos lá. Como hoje nós estamos fazendo essa live e está aqui, se você entrar nesse treinamento, eu vou te garantir e só hoje, até as 23h59, você vai ter acesso ao nosso livro digital, chama Orientação Prática de Projeto para Consultor, que explica tudo ali nesse livro. O que você tem que saber de importante para orientar até um arquiteto como fazer um projeto que seja execuível, um bom projeto para venda, para você morar, com detalhes que são tecnicamente importantes. Só esse livro aí vale a assinatura de 1 ano do Obra Sem Dobra, desse treinamento. Só esse livro. Isso é fruto de quase 20 anos de experiência de trabalho nosso.
E tem também o seguinte, nós temos uma mentoria que a gente faz mensalmente. Se você entrar hoje nesse treinamento até as 23h59, eu vou dizer para você, você vai participar de uma aula de mentoria também com a gente gratuita para você poder questionar e perguntar o que você quiser. Isso aí também praticamente é o preço desse treinamento de um ano. Olha que legal. Então você vai adquirir o treinamento e ainda vai ganhar tudo isso, mas só hoje até as 23h59. Ok, Flávio, como que eu entro nesse treinamento? Bom, se você está no nosso grupo de WhatsApp aqui, então é fácil. Está no grupo de WhatsApp, você vai fazer o seguinte. Você vai aguardar que eu vou mandar para você no grupo de WhatsApp aí o link para você entrar nesse treinamento, ok? Ah, maravilha, não estou no grupo de WhatsApp. Você pode ir lá no nosso Instagram e fazer o quê? Você pode ir pelo nosso Instagram, você pode se inscrever, você vai receber acesso ao grupo de WhatsApp. Ou, ali na nossa bio, tem um linkzinho que você vai clicar. Assim que terminar essa aula, eu já vou colocar o link direto para você assinar. Vai estar aí direto no Instagram para você assinar. É só você clicar na bio aí e assinar. Agora, tem outra opção? Tem outra opção também. Você não quer acessar a bio do Instagram? Tá lá dentro. Não quer? Mas tudo bem, tem outra opção também. O que você vai fazer? Você vai entrar no nosso site. Vai na internet e coloca obrasemdobra.com.br/assinar. Só isso. E aí você vai entrar no nosso site que vai te possibilitar a clicar ali para você entrar e fazer a assinatura do treinamento Obra Sem Dobra. Ah, tem como eu falar com alguém sobre isso? Tem, manda um WhatsApp, tira um print screen da tela aí, tira uma cópia da tela aí, olha aí, ó, tá no nosso telefone aí, 41995742040. Nesse número aí você manda mensagem pra gente, a gente responde. Lembra-se que a gente não manda para ninguém mensagem individual no WhatsApp. Porque então se alguém mandar uma para você, aqui o link, não compre. Ou você recebe através do grupo, ou se você nos mandar pergunta, nós respondemos você. Tá? E assim funciona. Para não acontecer, porque tem muito golpe por aí. Ok? Então uma vez que você entrou lá, obrasemdobra.com.br/assinar, ou foi no nosso link da bio, clicou lá no link, também tem esse mesmo link, obrasemdobra.com.br/assinar, você vai entrar na página para assinar o treinamento. Como é essa página? Essa página vai ter essa carinha aí, ó. Quer entrar no treinamento Comunidade Obra Sem Dobra. Aí vai ter todas as informações do treinamento, ou seja, como que eu entro, quais as aulas que tem, a quantidade de aulas, as condições, explica tudo sobre o treinamento dessa página. Então você vai ler essa página toda e vai clicar nesse botãozinho Assinar Agora. Quando você clica nesse botãozinho Assinar Agora, o que vai acontecer? Você vai ser direcionado para a páginazinha da Hotmart, que está aí, ó. Como entrar na turma, tá vendo aí? Aí vai estar 12 parcelas de R$ 49,90, vai estar aqui escrito para você. Aí o que você vai fazer? Preencher com seus dados, seu cartão de crédito, pronto. Você acabou de entrar no treinamento e comunidade Obra Sem Dobra. Muito fácil, né? Bastante simples. Eu quero te dizer um negócio para você aqui, quero que você preste atenção nisso que eu vou dizer aqui agora. Olha só, as oportunidades da vida que a gente tem aí, elas nunca são perdidas. Se você escolher perdê-las, alguém vai aproveitá-las no seu lugar. Ou seja, se você quer construir, quer ganhar dinheiro com construção, se você quer se tornar um profissional da área para construir, se você quer construir a sua casa, a oportunidade é agora, para você aprender tudo, participando e estando dentro do treinamento Obra Sem Dobra. Tá? Por quê? Se você não aproveitar essa oportunidade agora, alguém vai aproveitar no seu lugar, não é que ela vai ser perdida. Então fica bastante ligado nisso aí. Então vai lá no link da bio, eu vou colocar, assim que eu terminar essa live aqui, encerrar, já vou deixar o link direto para facilitar para você, direto lá na bio, vai estar lá o link lá direto para você já fazer a assinatura, tá? 5 minutinhos depois de terminar a live já vai estar disponível para você, ou se não através do grupo, enfim. Só vou dizer um negócio para você, a oportunidade de você entrar no treinamento é agora. Então aproveita isso aí que eu estou falando. E eu vou colocar para você um testemunho de um aluno nosso aqui, tem 2 minutinhos, 1 minuto e meio, 2 minutos esse testemunho, onde ele fala o quão foi importante para ele o fato dele ter entrado nesse treinamento, o que mudou isso na vida dele. É importante a gente ouvir, né, as pessoas que realmente participaram do treinamento. E esse cara, o Luiz, ele participou desse treinamento, eu vou colocar o testemunho dele para você ouvir aqui agora. Tá ok? O curso de vocês é realmente especial. Ele nos dá assim, uma base prática fundamental. Eu nunca vi, nunca estudei. Alguns cursos que eu consultei não têm essa profundidade, repito, essa profundidade na prática da construção civil. As questões técnicas de burocracia, documentação, impostos,
também, que é uma parte aí mais detalhada, né? Sim. Eu tenho certeza que eu vou ter plenas condições de desenvolver e ter um bom retorno naquilo que eu estou querendo. O pedreiro que eu contratei, ele começou já a fazer coisas erradas completamente, sério? Ao contrário do que vocês ensinaram. Então, aquilo que eu já peguei com vocês, aquilo já está na mente. Eu já vi o cara que olha, tá errado isso aí, não é dessa forma. Alinhamento dessa forma, primeiro você vai fazer esse alinhamento e tal, vamos fazer isso, vamos rebocar, ótimo, você tirou tudo. Ah, mas eu pinto também. Não, pintura é depois. Tudo que vocês ensinaram, impressionante como a coisa desenvolve com facilidade. Essa pessoa veio com uma série de informações legais de como que eu devo comprar o lote. Sim. Aí eu falei com ela, olha, falta muita coisa aí, você está muito mal informada. Essa questão da compra dos lotes, muita coisa que eu não sabia mesmo, foi assim, impactante. Contratação de profissional, inclinação, declives, aclives, como fazer, escoamento, projetos hidrossanitários, projetos elétricos. Vocês dois falam do mesmo assunto. Mas é interessante que a gente aprende a visão do engenheiro civil e a visão do arquiteto. Ao sair em casa, eu começo a observar as construções. E de cara, você já vê os erros. Pegam essa teoria e a transformam em aulas práticas, né? Dentro das determinações legais, né? Sim. Então, muito bom mesmo. Eu já vou encerrar essa live, então você vai lá na nossa bio do Instagram, faça assinatura para que você possa participar desse treinamento, tá?